abençoe tremendamente a vida dos irmãos, nossos professores, que têm dedicado bastante as suas vidas para nos edificar nos ensinos da Palavra de Deus. Eu vou finalizar esse resumo trazendo para os irmãos dois acontecimentos que nos trazem muito ensinamento. O primeiro deles foi a transfiguração do Senhor Jesus Cristo, e o segundo acontecimento é um acontecimento muito triste, que é a impossibilidade dos discípulos de Jesus de expulsarem o demônio de um menino. E eu estava meditando nessas palavras, nessa passagem, tanto de Marcos como Lucas, Mateus, aparecem essas duas passagens nos três evangelhos sinóticos. Eu estava pensando justamente o quanto nós podemos tirar de prática desses dois acontecimentos. A primeira coisa, nós vemos o Senhor Jesus Cristo separar 3 discípulos dele, levar para cima do monte, e de repente, diante desses 3 discípulos, ele se transfigura. Essa transfiguração, irmão, significa que Jesus ele readquiriu o corpo celestial dele diante desses 3 discípulos. E desta forma aparece conversando com Moisés e Elias. E essa conversa dizia a respeito, Lucas fala isso, do que aconteceria com Jesus, uma grande expectativa a respeito do acontecimento que trouxe salvação à humanidade, ou seja, da própria morte do Senhor Jesus Cristo, que aconteceria em seguida em Jerusalém. A primeira coisa que nós podemos tirar dessa transfiguração do Senhor Jesus Cristo diante dos 3 discípulos, de tudo que aconteceu ali, é a afirmação de que Jesus é Deus. Lá no episódio do rico e Lázaro, nós encontramos a afirmação do Senhor Jesus Cristo quando o rico pede assim: pede a Lázaro que molhe a ponta do dedo e venha me refrescar, que estou ardendo nesta chama. Abraão fala para ele assim: olha, é impossível passar daqui para aí ou daí para cá. É impossível. Impossível a quem? A nós, seres humanos. Jesus demonstra que ele é Deus quando ele se transfigurou e transitou entre a realidade terrena, temporal, e a eternidade. Não foi Moisés e Elias que se transfiguraram e se fizeram presentes na terra. Foi Jesus que se transfigurou e se transportou para a realidade celestial. Então, naquele determinado momento, ali no cume daquele monte, Pedro, João e Tiago estiveram no céu. Naquele momento ali, eles estavam no céu. Jesus transportou eles para a realidade do céu. Então, a primeira coisa que nós temos que tirar aí é que Jesus é Deus, porque só Deus tem essa capacidade de transitar entre as realidades temporais, eternas, humanas e celestiais. Outra coisa que nós precisamos lembrar e reter para nós é que Jesus deixou evidente essas realidades celestiais. Foram 3 realidades, pelo menos, que Jesus Cristo deixou evidente. O primeiro dessas realidades é que as identidades nossas de salvos de Jesus Cristo continuam no reino celestial. Quem eu sou como servo de Jesus Cristo aqui continua no reino celestial. Olha, pastor, como é que a gente pode afirmar isso? Simplesmente que quando aparece diante deles conversando, estava conversando com 2 pessoas que já morreram. Morreram para quem? Para nós. E vivem para Deus.
nessa realidade celestial que eles vivem para Deus, eles continuavam sendo Moisés e Elias. Os discípulos identificaram eles como Moisés e Elias, ou seja, a nossa identidade aqui, como servos do Senhor, continua a mesma. Eu vou reconhecer minha mãe, a dona Janete, vou reconhecer meu pai, seu Afonso, Rodrigo vai reconhecer seus pais, Ana vai reconhecer o pastor Edilci. Quem nós somos aqui em Cristo Jesus, continuaremos sendo na eternidade. Isso é muito bonito, muito bonito. A nossa identidade, ela não é dispensada quando nós temos o nosso corpo transformado, quando nós temos a passagem da temporalidade para a eternidade. Nós continuamos sendo quem nós somos aqui. Claro, livres de dor, de tristeza, de toda essa angústia aqui, né? Livres dessa carne que adoece. Acabamos de ter um episódio aqui que mostra isso, né? Que adoece com facilidade. Vamos ter um corpo perfeito, assim como Jesus demonstrou como é o corpo perfeito, cheio de glória dele diante desses 3 discípulos, né? Mas a nossa identidade permanecerá. Salvos também, irmãos, mantém sua consciência em relação às coisas do reino de Deus. Lucas fala que Jesus, Moisés e Elias estavam falando acerca da sua morte. Olha que coisa interessante. Moisés e Elias interessados, cidadãos dos céus, interessados no acontecimento que mudou toda a realidade, tanto do céu como da terra, que foi a morte de Jesus Cristo, a morte do Filho de Deus, para conceder salvação a todo aquele que crê. E eles estavam falando sobre isso, ou seja, quem vai para o céu, não está descolado de realidades celestiais, não vive lá o dia todo tocando instrumentinho, né? Como é que é o nome daquilo? Harpa, né? Tocando harpa, sentado em nuvenzinha, não. Tem trabalho, tem realidades para viver. Nós vivemos realidades lá. Vamos viver realidades lá. Não vivemos realidades aqui? Celestiais? Sim ou não? Sim. Cada um de nós temos experiências diferentes dentro dessa realidade, e às vezes em conjunto como igreja. Mas viveremos realidades celestiais lá. E em particular, esse acontecimento que mudou a história da humanidade estava sendo discutido nessa oportunidade. Então nós não vamos ser seres vazios, zumbis, que não temos com que nos preocupar, nem com que trabalhar. Teremos sim muita coisa para fazer, só que os objetivos serão diferentes, completamente diferentes. Enquanto nos esforçamos aqui para comer, né? Trabalhamos, estudamos, pegando condução, a preocupação vai ser mais essa, vai ser somente com o reino celestial. Teremos muita coisa para fazer. Outra realidade que é demonstrada aí, irmãos, é que essa realidade celestial ela é tão prazerosa, tão maravilhosa, que a vontade é permanecer sempre nela. E isso deve dar uma boa ansiedade, meus irmãos. Ansiedade, como nós conhecemos na Bíblia, é pecado, não é? Isso que o Senhor Jesus nos ensina a não nos ansiarmos por nada. Paulo repete no capítulo 4 de Filipenses esse ensinamento. Nós não devemos nos ansiar por nada. Ansiedade é pecado, ela é contrária à nossa fé, não é? Mas a santa ansiedade, que é viver nos céus, não. Isso deve ser alimentado no nosso coração. Os irmãos, vejam que Pedro teve pouco tempo durante essa conversa de Jesus com Moisés e Elias nessa realidade, mas a verdade é que ele não queria voltar para essa realidade daqui. Perceberam isso? Pedro não queria voltar para essa realidade aqui. Vamos ficar aqui. Eu vou fazer aqui uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias. Eu posso ficar no relento. É tão bom a realidade celestial que Pedro não pensou em fazer uma tenda para ele, para Tiago e para João. Vou fazer só para vocês, porque isso aqui é tão maravilhoso que eu posso ficar no
um relento, não tem problema não. Não, o pastor Dilson falava assim, se tiver uma calçada para eu ficar lá no céu, está de bom tamanho. E eu penso da mesma forma, porque a realidade celestial, irmãos, é tão maravilhosa que não nos dá vontade nenhuma de deixar essa realidade. É possível que nós, aos poucos, através do nosso pensamento, nesses textos, nós nos elevemos a essa realidade. Quando nós estamos em comunhão com o nosso Deus, em oração e estudo da palavra de Deus, existem momentos que nós nos elevamos a essa realidade. Existem momentos de culto, de adoração, que nós nos elevamos a essa realidade. E nós temos que experimentar essa realidade e não desejar sair dela. E, obviamente, fazer a nossa obra aqui, porque o quanto antes nós atingirmos os confins do mundo com o Evangelho, mais cedo o Senhor Jesus Cristo virá nos buscar, né? E a outra lição, na verdade, finalizando essa parte só da transfiguração de Jesus, lá no final, quando Pedro, João e Tiago estão olhando aquela realidade, de repente vem uma nuvem sobre eles, né? E eles se espantam, porque da nuvem sai uma voz que diz assim: este é meu filho amado, ouvi-o, este é o meu filho em quem me comprazo, ouvi-o. O que isso significa, irmãos? Que nós não temos que ouvir Jesus como um bom homem, nós não temos que ouvir Jesus como um profeta, nós não temos que ouvir Jesus como mestre, mas como aquele que nos revelou a própria palavra de Deus. O Filho de Deus que nos revelou a palavra de Deus. Ouvir Jesus é ouvir quem? Deus. Nós não podemos nos esquecer disso, tá? A outra lição, e é uma lição também que nos traz muitos ensinamentos, inclusive no nosso relacionamento aqui com as questões espirituais que nos cercam. O primeiro ensinamento que nos traz esse episódio em que um homem leva até Jesus o seu filho endemoniado. Esse filho deve ter provavelmente saindo da infância, entrando na adolescência, entre 10 e 12 anos de idade, né? Os comentaristas colocam isso, entre 10 e 12 anos. E o homem afirma assim: desde a meninice, ou seja, desde muito novo, essa criança era endemoniada. E maltratava aquela criança, e despedaçava aquela criança, e só parava. O texto bíblico diz, de Marcos, por exemplo, diz que o demônio só o deixava depois de o ter quebrantado. Ou seja, a criança está como morta. Desesperado, esse pai procura Jesus, não encontra Jesus, encontra os discípulos não conseguem expulsar esse demônio. Chegando Jesus consegue expulsar esse demônio, e nos traz alguns ensinamentos muito importantes, inclusive dirigindo esses ensinamentos para os seus discípulos, que somos nós. Primeira coisa que nós temos que entender é que Jesus atendeu um homem completamente desesperado. Quais foram as atitudes daquele homem que trouxeram a atenção de Jesus sobre a sua vida? Primeiro, ele tinha um profundo sentimento de amor pelo seu filho. Quem ama o seu filho leva-o a Jesus. Quem ama o seu filho se importa. Quem ama o seu filho, sua filha, se dedica à vida espiritual dele. Não espera que alguém vá agir, mas leva diretamente àquele sim, que pode cuidar não só dessa criança, como de todas as crianças, que é o Senhor Jesus Cristo. Pega a criança e leva aos pés de Jesus. Muitos pais relutam em fazer isso, e enquanto os pais relutam em fazer isso, Satanás está jogando o filho para lá e para cá. E talvez chegue um momento que não tenha mais solução. E foi por falta de Jesus?
Ou foi por falta de amor dos pais de levarem as crianças a Cristo? Jesus atendeu esse homem porque esse homem reconheceu nele a única solução para o seu filho e demonstrou o quanto ele amava o seu filho com isso. Também, irmãos, ele clamou por ajuda, reconhecendo a falta de fé no seu coração. Jesus fala para ele: se você crê, tudo é possível. Você crê? E o homem em prantos, diz o texto de Marcos, que o homem em lágrimas clama a Jesus: Jesus, ajuda-me, ajuda na minha incredulidade. Nós temos que conhecer a falta de fé de muitas vezes no nosso coração e com humildade clamar a Jesus para acrescentar essa fé todos os dias. Com muita humildade e reconhecendo isso, nós precisamos fazer isso. Como Jesus expulsou esse demônio? Com autoridade e com poder. Jesus expulsou esse demônio com autoridade e com poder. Irmãos, autoridade e poder que pertencem somente a Ele. Ele não divide com ninguém. Mas, pastor, como hoje nós conseguimos fazer esse tipo de coisa? Agir em favor dessas pessoas e expulsar esses demônios? Porque nós pegamos a autoridade e o poder de quem? Em nome de quem? De Jesus. É em nome de Jesus que fazemos isso por essas pessoas. Até hoje, o poder e a autoridade pertencem a Ele. E por último, irmãos, por que os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio? E aí é um alerta muito sério para as nossas vidas, né? Para finalizar. Jesus fala para eles que lhes faltou duas coisas. Quem lembra? Oração e jejum. Nessa ordem, oração e jejum. Oração, objetivamente, é pura fé. Oração é fé. Quem não ora não tem fé. Oração é fé. Sabe por que é fé, irmãos? Porque é exercício de dependência de Deus. Quando nós oramos, nós estamos declarando que dependemos de Deus. Então faltou aos seus discípulos o quê? Dependência de Deus. E jejum? Faltou, pastor, eles esperarem, falarem para o rapaz assim, espera, e para o pai dele, espera um pouquinho aí, porque eu vou em casa, vou fazer jejum de 5 horas, e depois eu volto para atender vocês. Foi isso que Jesus ensinou a eles? Será que o ser mais sábio e mais lógico desse mundo ia deixar de exercer a compaixão naquele momento para falar assim, espera aí que eu comi, eu tomei café da manhã, então eu preciso ficar sem almoçar para poder atender vocês? Será que é desse jejum que Jesus estava falando? Obviamente que não, irmãos. O que Jesus estava falando porque faltou compaixão no coração daqueles discípulos. Faltou eles se compadecerem em sua alma, se entristecerem pelo estado daquele rapaz, e não só daquele rapaz, mas daquela família. Se eles orassem, ou seja, dependessem de Deus, e realmente sentissem compaixão por aquele menino e por aquela família, certamente eles conseguiriam expulsar aquela casta de demônio. Tá certo, irmãos? Então isso é o que nos traz essas duas últimas lições, lembrando os irmãos que semana que vem nós vamos ter uma palestra com a irmã Ana, vamos estender um pouco mais a nossa programação e somente começaremos a revista no outro domingo, ou seja, daqui a 15 dias, inclusive a revista, para quem não pegou, está disponível, está em cima da mesa. Por favor, peguem uma para cada, porque está contado o número pelos membros da igreja, tá bom, irmãos? Nós vamos colocar de pé